dia, feliz sábado, sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Hoje nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, nós estaremos estudando a lição A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. E neste trimestre também, como nós sabemos, a nossa igreja ela tem o projeto missionário. Cada trimestre, as nossas ofertas são direcionadas para um lugar. E nesse trimestre, as ofertas estarão indo para a divisão interamericana. Os projetos missionários estarão abençoando famílias, comunidades e construindo igrejas, construindo escolas para que o evangelho avance cada vez mais. Quero dar algumas informações para vocês que hoje, em especial, como estamos tendo a nossa escola sabatina online, a partir de agora, você pode entrar aí no grupo do WhatsApp da sua classe da escola sabatina e relatar aí o que você fez durante essa semana. Hoje, em especial, os nossos apontamentos serão online. Então, entra no grupo aí do WhatsApp e responde lá se você estudou a lição 7, se você estudou a Bíblia todos os dias da semana e algumas informações a mais aí que os seus professores estarão perguntando aí para vocês. Quero lembrar que, como eu disse sábado passado para os irmãos, guardem o cartão individual de vocês, porque nós estaremos recolhendo e também, como eu disse, vocês vão estar recebendo um novo cartão. Pela graça de Deus, sábado que vem estaremos aqui na igreja, mas se, por um acaso, nós continuarmos tendo os nossos cultos online, nós estaremos disponibilizando os cartões para que você possa ir marcando aí o seu desenvolvimento, o seu desempenho durante a semana. Também quero cumprimentar os nossos professores. Nas classes dos adultos nós temos o Wesley, a tia Cleide e o Jairo. Então, você, aluno que ainda não está em nenhuma classe, procure eles aí no grupo do WhatsApp e já se vincule a uma classe da Escola Sabatina para que você esteja aí estudando em comunidade e crescendo na graça. Também já adianto a vocês que vocês podem estar escolhendo as datas da Escola Sabatina de vocês. Aproveitando que o nosso trimestre aí está com todos os sábados livres, então, se você e a sua classe já tem uma data que vocês querem realizar a escola sabatina, já pode reservar essa data para vocês. Agora, neste momento, nós veremos o Informativo Mundial das Missões, que será nos passado pela nossa amiga Vitória, que vai nos contar o que está acontecendo ao redor do mundo. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Agora eu vou contar o informativo. O informativo de hoje conta a história de Daniel. Quando Daniel tinha 11 anos, ele conheceu o hip hop e ficou muito encantado pela dança. Ele queria muito ser famoso e conseguir várias garotas para ficar junto com ele. Então, cada dia ele foi melhorando e ganhando mais popularidade. Ele ganhou várias competições e assim foi melhorando no seu talento. Um dia, quando ele estava pensando, sentado em sua cama, ele ouviu uma voz falar com ele. E essa voz falava: "O que você quer fazer da sua vida?" Então Daniel ficou assustado e pensou que era o Espírito Santo falando com ele. E ele não gostou daquilo. Quando ele era bem pequeno, Daniel tinha frequentado a igreja, só que ele não ia há muito tempo. Então ele pediu para Deus para que não chamasse ele naquele momento. Ele pediu para que esperasse. Então ele pensou: eu vou continuar dançando e quando eu ficar mais velho, eu vou ir para a igreja e voltar para Deus. Então, quando Daniel tinha 19 anos e tinha entrado na faculdade, ele foi para a casa de seus parentes não cristãos. E um dia ele encontrou um DVD. Nesse DVD contava sobre o hip hop, contava histórias do hip hop. E ali falava que o hip hop não era uma coisa boa, falava que em suas origens era muito associado a assassinato, roubo e muitas coisas ruins. Daniel não concordou com aquilo e perguntou para um amigo o que era aquele DVD e por que estava ali. Ele falou que não sabia de onde vinha e que mesmo assim não importava. Então Daniel continuou dançando, mas agora ele começou a frequentar uma igreja adventista junto com seu primo. Em uma semana de oração, o pastor fez um apelo pedindo para as pessoas que quisessem ser batizadas viessem à frente da igreja. Daniel levantou, ele estava tremendo, mas não teve coragem de subir. Ele pensava consigo se queria mesmo trocar a fama, a popularidade por Deus.
Mas, ao mesmo tempo, ele pensava que aquele era o único caminho, que aquele era o caminho certo a se seguir. Então, ele sentou novamente e voltou para casa. Em casa, ele orou e pediu para Deus para que lhe desse força, para que no segundo dia ele conseguisse levantar e subir à igreja e atender ao apelo. Então, no dia seguinte, Daniel foi à igreja. E, mais uma vez, o pastor fez o apelo, pedindo para que as pessoas que quisessem ser batizadas subissem à igreja. Então, Daniel levantou. Ele tremia muito. Mais uma vez, ele pensava e ficava na dúvida se deveria fazer aquilo ou não. Mas, dessa vez, era como se algo o empurrasse para frente. Então, ele deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e quando viu, já estava na frente. Hoje, Daniel tem 29 anos e estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe. Há 6 anos, ele posta vídeos no YouTube, inspirando pessoas a se batizarem e fazendo estudo bíblico online. E com o resultado desse ministério, 29 pessoas já foram batizadas. Há 3 anos, parte das ofertas foram para o Sul do Caribe construir essa universidade. E parte das ofertas deste trimestre também irão para lá. Que possamos nos organizar para trazer nossas ofertas missionárias. Que Deus nos abençoe. Bom dia, feliz sábado a você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala ou no seu quarto. Seja bem-vindo ao culto da Igreja de Nova Almeida. Um abraço a todos os irmãos que não podem estar aqui na igreja juntos, mas estamos aqui agora na internet para passar um pouquinho da palavra do estudo da lição dessa semana. Eu sou Jonatas, este é o Jairo, professor de uma nossa classe, e Cadu, professor dos adolescentes, está aqui conosco hoje para debatermos um pouquinho do assunto da nossa lição. Bem, antes de a gente começar, eu convido você na sua casa a fechar seus olhos e falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por este sábado, por esse dia, seja abençoando esse estudo da lição, que nós possamos aprender lições maravilhosas para nossas vidas. Esteja conosco, hoje e sempre, isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadu, qual que é o tema da lição dessa semana? Vamos lá, antes da gente falar sobre a lição dessa semana, queria avisar aí os jovens e aos meus adolescentes, como o João disse sobre os seus adolescentes, que a lição hoje é para todo mundo. A lição está muito boa, a lição está trazendo coisas novas aí para a gente, coisas que a gente já sabe, que a gente vai dar uma pincelada maior, vai ir a fundo mesmo. E o título da lição dessa semana diz: O que aconteceu? Vocês fiquem aí ligadinhos com a gente, a lição dos jovens tem um título diferente, que é a Aliança Eterna, se eu não me engano. Isso. E o primeiro verso que nós vamos ler hoje, eu quero que você pegue aí sua Bíblia. Vamos primeiro no primeiro verso da Bíblia, primeiro verso onde tudo começa. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora a gente vai para o nosso verso para memorizar da lição dos adultos, que é Gênesis 1 também, no verso 26 e o 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante que a gente vê no primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1, verso 1, Deus já demonstrando o tamanho do seu poder. Ele já fala assim: olha, eu sou o Todo-Poderoso, porque eu criei a terra. Deus criou no princípio a terra. E se a gente for para o próximo verso, diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a gente vê a demonstração do quão grande é o poder de Deus. E em Gênesis 1, 26, diz também sobre a demonstração deste poder. Deus demonstrando o poder dele, que após criar o mundo em 6 dias, ele para no 6º dia também e cria a nós, a imagem e semelhança dele. E o que seria essa imagem e semelhança? Na verdade, essa semelhança ela vai muito além do que somente a aparência, somente aquela semelhança visual, né? Tem muita gente que acha, porque Deus criou a gente com 2 braços e 2 pernas, um nariz, 2 orelhas e uma boca, a gente é igual a Deus. É só por causa disso que a gente é igual a Deus. E é interessante que ele fala assim: façamos. Ele está ali falando, não é Deus está falando assim: eu vou fazer. Façamos. Isso. Nós vemos que tem mais gente ali Envolvido. Então, a gente não sabe como é o Espírito Santo, a gente sabe como Jesus veio a essa terra, a gente não sabe como é Deus. Aí, às vezes a gente se limita simplesmente a uma aparência física. Verdade. E além disso, voltando um pouquinho sobre a semelhança de Deus,
nós temos uma capacidade que os outros seres criados não têm, a capacidade de intelecto, né? Então, nós somos semelhantes a Deus em relação a isso. Nós somos o único ser dotado de capacidade de raciocínio, né? É bom deixar bem isso claro, porque as outras criações não têm essa capacidade. Foi uma característica exclusiva do ser humano. Quando Deus cria todo mundo, ele cria todo mundo igual, entre aspas, né? Só que para nós humanos, nós fomos feitos a imagem e semelhança dele com as faculdades mentais, com a possibilidade de raciocinar. Sim, tanto que quando você estuda aula de biologia, nós somos considerados o quê? Animais que têm a capacidade de pensar, animais racionais. Sim. Porque se for tirar isso, tudo é igual. Sistema de alimentação. Sistema nervoso, sistema digestivo, Tudo imunológico, é Tem a tudo. diferença de cada espécie, mas tudo funciona da O mesma pessoal forma. que estudou ciências aí, biologia, sabe que são poucas diferenças, mas tem grande semelhança. Agora é bom destacarmos o seguinte: o mundo fala lá fora que somos animais racionais, mas nós não somos animais, nós somos ser humano racional. Somos criaturas, Somos né? criaturas racionais. O animal é uma criatura irracional. Então é bom deixar bem claro que nós somos criatura, não animais. Tanto que Deus, quando nos cria Adão, fala que o Adão iria dominar o animal, de certa forma. Ele ia Sim. cuidar dos animais de Deus. Então ele não nos caracteriza como animais, nos caracteriza como seres humanos. E Com domínio sobre a terra. Isso, com domínio exatamente. sobre a terra. E o mundo, infelizmente, ele prega aí pra gente uma coisa que a nossa única diferença entre o Homo sapiens, nós humanos, e os primatas é o polegar opositor, que é o poder fazer uma pinça. E os primatas, eles não conseguem fazer isso, eles só conseguem esmagar. E eles pregam que essa é a única diferença nossa. Mas a gente tem tanta semelhança e a maior diferença são as faculdades mentais. Sim. É a capacidade de raciocínio. Com certeza. Eu me lembro que quando eu estava iniciando a radiologia, eu cheguei a radiografar animais, também osso animais. E realmente existe a mesma anatomia em termos de ossos, mas existe uma diferença muito grande do animal para o ser humano, tá? A gente pode ver em Gênesis 2:7 que Deus, além dele ter criado a gente, a imagem e semelhança dele, ele faz algo especial ainda. Ele nos cria com a própria mão. Ele nos esculpe com a própria mão a imagem e semelhança dele, tanto física ao nos esculpir e, creio, ao soprar nas nossas narinas, dando a possibilidade de pensar. É interessante que Deus se curvou ao pó da terra para formar um boneco. Se sujou, né? Se sujou, né? E ao formar esse boneco, ele soprou o seu fôlego. Então, aí nós passamos a ser a alma vivente. Só terminando esse gancho aqui, para a gente entrar no contexto da lição completo. Deus tudo criou através da palavra. Sim. Divida as águas da terra, faça a porção seca. Ele sempre falava. Só que você vê a importância que Deus deu para a humanidade. Ele vem, chega aqui na terra, coloca os pés na terra, se suja, pega a água, joga, transforma barro, suja as mãos e cria cada parte de Adão. Então você vê que Deus, a importância que Deus deu para o ser humano, ele deu para o ser humano, ele dá para o ser humano importância. E a gente não pode não pensar que Deus não poderia fazer a gente Falando. Fala assim, se faça um homem. Ele poderia fazer Assim, isso. Adão, Só surgiu que do ele nada. quis, a gente até se emociona pensar isso, que Deus fez isso como prova de amor. Que a Sim. criatura mais importante naquele momento somos nós. Somos nós, porque nós somos esculpidos e nós temos um detalhe muito importante que nos diferencia dos outros. E o interessante é que antes dele criar o ser humano, ele preparou todo o ambiente para que o ser humano pudesse viver Feliz, de né? uma Realizado. forma tranquila. Não faltava comida, plena. não faltava água, Sim. tinha descanso. Pois é. E outra, além disso, ele vinha se relacionar todo final do dia com a sua criatura. Né? E a importância desse relacionamento que a lição nos traz é por que Deus fazia isso? Por que Deus queria transmitir para Adão e Eva? E a gente consegue pensar que Deus queria simplesmente falar assim, olha, eu sou seu pai.
Eu que te criei, eu te esculpi, eu quero ter um relacionamento com você. E da mesma forma que Deus queria ter um relacionamento com Adão e Eva, Ele quer ter conosco. Porque, apesar de não termos sido esculpidos diretamente pela mão de Deus, nós somos descendentes de Adão e Eva e também fomos esculpidos por Ele. Sim, sim. E a gente tem alguns versos que a lição nos traz, eu anotei aqui 4 versos, a gente não vai abrir, só para você pesquisar, marcar na sua Bíblia, e é sempre bom nós temos versos marcados na Bíblia. O primeiro é Gênesis 1:1, que a gente já leu, Salmos 100, verso 3, que fala que nós pertencemos ao Senhor. Isaías 40:28, que diz que o Senhor não se cansa, porque Ele pode fazer tudo e Ele não se cansa. Em Hebreus 1, o verso 2 e o verso 10, mais uma vez confirmando que Deus criou tudo que nós vemos hoje. Verdade. Agora a gente vai começar aqui no tema, por que a lição trouxe a criação? Falando de aliança, que a lição fala sobre aliança, sobre a promessa e tal, por que trouxe sobre criação? Mas é importante a gente entender que, para entender a aliança de Deus, tem que entender como tudo começou. Por que foi criada a aliança? A aliança foi criada por um motivo, e a gente vai entender esse motivo aqui agora. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria ler uma citação de Ellen White, que fala o seguinte: a curiosidade irreverente é uma armadilha diabólica para a fé, pois leva as pessoas a sondar as verdades que Deus jamais quis que fossem investigadas. Mas, quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem e, porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Isso está lá no livro Primeiros Escritos de Ellen White. E aí, Jairo, postura de Satanás em relação a isso? Então, pelo fato dele não ter participado da criação do homem e de toda a criação da terra, ele criou em seu coração uma revolta. E ele falou, não, então eu vou ter que fazer alguma coisa para aparecer nisso aí. E foi justamente depois que estava tudo criado, ele se achou no direito de se personificar em um animal. Que o animal, diga-se de passagem, mais belo que havia no momento, a serpente. A serpente tinha asas, era um animal vistoso, bonito, atraente, chamava a atenção. Mas Deus disse também ao casal que não se afastasse, que não ficasse longe um do outro, e também que não tocasse no fruto do conhecimento, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está o primeiro ponto. Eva se afastou de Adão, Eva sentiu curiosidade de tocar no fruto, e ela deu ouvido à voz que Satanás usou na serpente. Aí foi o começo de toda a questão, ou seja, a desobediência. Esse foi o ponto inicial que rompeu esse relacionamento, que provocou mais tarde a aliança. Se a gente parar para pensar, porque quando a gente sabe que tem uma coisa errada, a gente aprende isso desde de pequeno, quando a gente sabe que tem uma coisa errada, o nosso primeiro reflexo é se afastar. A gente se afasta. Só que como que a gente se aproxima? Quando a gente perde a confiança. E foi esse ponto que Satanás usou com Eva. Ele primeiro conquistou a confiança dela naquele momento, né? Para falar, olha, eu estou aqui, sabe por que eu estou falando? Porque eu provei da árvore do fruto. Está vendo que eu sou bonito, está vendo que eu sou vistoso, veja minhas asas, olha como eu sou. Eu estou falando contigo porque eu fiz isso. Ele primeiro ganhou a confiança de Eva. Ele usou a curiosidade dela contra ela. Sim. Né? Exatamente. E a gente não pode falar que ele não usa hoje da mesma forma. Né? Tipo, ele instiga coisas na gente, traz coisas pra gente ver, que acha que é legal, nos leva a curiosidade, e a gente, acho que não tem nada não, vou experimentar um pouquinho, e acaba fazendo a mesma situação que a Eva fez. E o mais interessante é que no momento que a Eva percebeu o que tinha feito, qual foi a primeira atitude dela, juntamente com Adão, depois que ele passou a ter conhecimento? Se esconderam. E quando a gente se esconde de Deus, a gente rompe o relacionamento, a possibilidade de Deus se aproximar de nós. Só voltando um pouquinho, eu não lembro, a gente estudou isso com os adolescentes tem um tempo atrás, sobre a tentação de Jesus no deserto. Sim. E eu não lembro qual foi o verso que eu usei, mas eu acho que está em Tiago, que diz que nós somos tentados pelo que a gente
quer, Escolhe. porque a gente escolhe pelas nossas corrupções, pelo aquilo que nos é vistoso aos olhos. No Jardim do Éden, a gente sabe que tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não chamava a atenção de Adão e Eva, porque teoricamente praticamente eles já tinham a vida eterna. Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte veio com o tempo. Então, naquele momento, eles não tinham pecado, não viria a morte. Eles foram criados para serem seres eternos. Se comesse só da árvore da vida. Exatamente. E aquilo que chamou a atenção de Adão e Eva, em especial no primeiro momento de Eva, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ela queria conhecer o mal. Porque o bem ela já conhecia. Porque eles vieram do bem, eles foram criados pelo bem. Então, o mal que atraía os olhos de Eva. Foi instigado na mente dela a conhecer um desconhecido. E aí, nesse caso, o que acontece? Deus nos pergunta, filho, onde estás? E nós, o que fazemos? Nos escondemos por quê? Porque fizemos algo de errado, porque temos a consciência de que aquilo que fizemos não é o certo e Deus vai reprovar. Se Deus vai reprovar, eu vou ficar com medo e vou me esconder. Foi justamente o que aconteceu com Eva e Adão. Você vê isso quando uma criança pequena apronta dentro de casa e a mãe vai procurar a criança. Sim. Que ela sabe que vai apanhar. E eu acho que eles tiveram medo da consequência ser imediata. Que Deus descobriu que eles fizeram errado e chegou assim, nossa, Deus vai me matar aqui, eu comi do fruto. Acho que eu vou morrer agora. Isso correu de Deus e achou que Deus ia acabar com a vida deles naquele momento. E é bom que, não bom, né, mas é interessante que quando eles comem do fruto, os olhos deles são abertos e eles então conhecem o próprio mal. Eles veem a própria nudez e eles ouvem Deus vindo em direção a eles. E eu creio que o pecado todo em si não foi simplesmente Eva ter comido o fruto, não foi Adão simplesmente ter escolhido comer o fruto também. O pecado foi Adão ter amado mais a Eva do que amado a Deus, confiado mais em Eva do que confiado em Deus. E quando Deus vem procurando os seus filhos, nos procurando, Adão se esconde. E Deus pergunta, por que você está se escondendo? Pois é. É interessante percebermos também que no mundo que vivemos hoje, no momento da situação que passamos agora, é pregado para nós o distanciamento, é pregado para nós nos isolarmos, né? Nos afastarmos um do outro. Mas isso não nos impede de nos aproximarmos de Deus. Então, a gente precisa realmente abrir os olhos e ver que Deus está à nossa espera. É só nós nos aproximarmos, não nos escondermos. Estamos numa pandemia? Estamos. Precisamos nos isolar? Precisamos. Não podemos ter muito contato um com o outro por causa do contágio do vírus. Mas eu posso me aproximar de Deus, mas eu posso estar em contato direto com Deus. E isso que nós precisamos entender. E um outro ponto nesse assunto é que Adão, quem que ele culpou? Culpou a Eva. E Eva culpou? A serpente. Ninguém teve coragem de assumir o erro. E a gente faz às vezes da mesma forma com Deus. Verdade. O título da lição podia ser até, a culpa é de quem? De quem é a culpa, afinal? E é interessante o que você falou, Jair, que a gente realmente está num momento de distanciamento social. O distanciamento não pode ser jamais espiritual. Porque quando a gente, nesse momento de distanciamento social, que a gente tem que ficar isolado, a gente tem que ficar dentro de casa, tem que assistir o culto pela internet, é muito complicado realmente a gente ter essa devoção, essa comunhão. Porque ir para a igreja, a gente foi ensinado assim, a gente não viveu numa era que as coisas eram digitais, que a gente ouvia falar de Deus pelo YouTube, a gente ouvia falar de Deus pelo Facebook. Isso está vindo agora, isso está sendo agora. Mas a gente não pode perder isso. Por mais que a gente não venha à igreja, hoje eu vi de uma desbravadora que disse assim, é tão difícil a gente estar sem ir para a igreja que às vezes a gente acaba se distanciando de Deus. Isso não pode acontecer. A gente tem que lutar todos os dias, por mais que não tenha culto presencial, mas a gente tem a Bíblia do nosso lado. Então a gente buscar sempre se relacionar com Deus, porque relacionamento é muito importante. Em relação a estar próximo de Deus, pelo fato da gente ter o hábito de estar sempre na igreja nos dias de culto, estudar a lição durante a semana, né? Se você tem o hábito de estudar a lição toda semana, fazer o seu culto familiar, se você tem esse hábito de fazer, você não vai perder esse hábito facilmente, mesmo com o distanciamento, né?
eu acho que a gente não pode depender da igreja para ser amigo de Deus. Tipo assim, Até porque a própria Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, sim, né? imagina aqui um exemplo claro. Se Daniel foi levado para a Babilônia, não tinha um templo para ele adorar na Babilônia. Sim. Se ele dependesse de ir no templo para adorar a Deus, imagina como teria sido Já a era. situação. Não teria sido, né? Verdade. Então, eu acho que quando a gente acha que a igreja é beleza, que a igreja ela é um local que a gente reanima as forças, tem A adoração gente sente e tal. Deus, Sim, que é um alicerce, mas não pode ser o principal. não pode ser o principal. A gente não pode depender da igreja para adorar a Deus ou para ter uma comunhão com Deus. Precisamos preparar a nossa mente para nos relacionarmos com Deus, independente da situação. Se eu não posso estar na igreja, mas eu estou na minha casa, estou no meu lar, então vou me relacionar com Deus na minha casa. E tanto que vai chegar um tempo, a gente sabe muito bem disso, que as igrejas serão fechadas. A gente não vai ter como ir para a igreja, quem sabe a gente não vai ter mais a Bíblia física, e a gente só vai ter aquilo que a gente estudou na cabeça. Isso aí. Então, se eu não estudo, se eu não tenho isso gravado na minha mente, se eu não tenho a leitura da Bíblia, eu não aprendo os versos e tal, eu não vou lembrar de Deus no momento que E se precisar. a gente pega esse momento que nós estamos vivendo agora, em relação ao que nós vamos viver no futuro, as igrejas estão fechadas, mas ainda a gente tem a possibilidade de vir aqui e estar passando o culto ao vivo para vocês. Mas e quando chegar lá na frente e não vai ter culto ao vivo, como é que a gente vai fazer? Que as Bíblias vão ser tomadas da nossa mão. É interessante, outra coisa, que se ocorrer o distanciamento espiritual, não fique enganado, não seja enganado, você vai estar próximo de alguma coisa. Porque quando a gente se afasta de Deus, o pecado se aproxima de nós. Sim. Verdade. Bom, mas o tema geral da nossa lição é aliança. E lá no Éden foi instituída a primeira aliança de Gênesis 3, verso 15, que foi após Adão e Eva terem caído. Que Sim. Deus falou. Vamos ler, Cadu, pega a Bíblia, por favor. Gênesis 3, verso 15, que Deus fala, a primeira aliança que ele fez conosco. E nós vamos ler agora o verso 15, que diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que Deus sempre faz alianças com o seu povo. Fez com o povo de Israel, ele fez com Noé, a aliança do dilúvio. A aliança foi uma seguida da outra. Foi Adão e Eva, depois Noé, Abraão e o povo de Israel. O povo de Israel. E essa aliança, ela permaneceu durante o tempo. E essa, acho que é a principal aliança que Deus deu um resumo de tudo que aconteceria no mundo. Né? Falou, colocaria inimizade entre ti e a serpente, ou seja, entre a descendência de Eva, que viria Jesus, e a serpente, que era a personificação de Satanás. Então, a primeira aliança que Deus fez conosco era a aliança de salvação, que Deus se cumpriu lá na cruz e quando ele ressuscitou. Sim. Que foi a aliança cumprida que está até hoje na nossa vida. E se a gente destrincha um pouco a conversa, a gente tem que pegar só e se atentar só a parte. E você ferirá o calcanhar. Cara, e pensar que a ferida, tudo que Jesus passou, os chicotes que ele levou, a cruz que ele foi pregado, foi só o calcanhar dele mordido pela serpente. Tudo que Jesus sofreu foi para ele pisar na cabeça de Satanás, né, na cabeça da serpente. E Satanás, a cabeça foi pisada quando Cristo ressuscitou, venceu a morte. Então, na realidade, qual é a finalidade da aliança? É nos reaproximar de novo ao nosso Deus. Porque fomos criados, estávamos próximos, nos afastamos, perdemos a visão de Deus e Ele nos chamou novamente, nos fez próximo de novo. A aliança, na lição dos jovens, a gente vê que elas vão se complementando e vão se atualizando. Depois dessa principal aliança que Deus fez com Adão e Eva, falando sobre tudo que iria acontecer em um único verso, ele chega para Noé e fala: eu nunca mais vou destruir o mundo em água. E eis aqui o sinal da minha aliança Aí contigo. chega Satanás e faz o quê? Corrompe o sinal de Corrompe Deus. o sinal do arco-íris. A gente não precisa se atentar. Não. Isso aqui é muita politicamente correto, mas a gente sabe como Satanás corrompeu o sinal da aliança de Deus com Noé. E se a gente for mais para frente na história, logo depois com Abraão, ele promete: eu farei de ti uma grande nação. E, mais uma vez, a aliança de Deus é cumprida. E essa grande nação viria o Messias, cumprindo também a aliança com Adão e Eva. E com Jacó e o povo de Israel, a liberdade de um cativeiro no Egito. Um cativeiro que eles passaram 400 anos lá e foram libertos da escravidão.
Hoje o mundo prega que você tem que ser dependente das coisas, né? Mas precisamos ser independente do mundo e dependente de Deus. É isso que precisamos entender. Pegando esse gancho que você falou, eu acho que a mídia, várias pessoas pregam que você é autossuficiente para fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser e não vai ser responsável por nada disso. Tipo assim, você pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser. Você é livre, você tem para fazer o que quiser. Só que ela não prega o que a consequência das suas atitudes vai ter. A vida não é um jogo. A vida não é uma coisa que tem fases, que você tem que cumprir desafios, porque você chega na adolescência, ali no Fundamental 2, no ensino médio, chega os amigos e falam assim, não, bebe aí, não, vai lá, perde a virgindade, não, dá um taco, fuma aí, vamos, e querendo passar de nível, querendo fazer isso e aquilo. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir um filme, e que o nome do filme é assim, -10, A Vida Não é um Jogo. É um filme do Felicity Play, e ele é destinado ao público adolescente, ao público jovem, estava assistindo para até aconselhar as crianças a assistirem. E ele diz que é uma menina que ela está jogando um jogo, e o jogo prega exatamente assim, você é o seu autor, você é o autor da sua própria vida, olha que audácia. E outra, fala assim, você não pode se limitar a regras. Faça você as suas próprias regras. Mande em você mesmo. Só que tem um paradoxo. Quando o jogo fala assim, você manda em você mesmo, mas faz esse desafio aqui que eu estou te mandando. A pessoa fica escrava do jogo. É melhor a gente ser servo de Deus do que escravo do pecado. É justamente o que Satanás tenta fazer com toda a humanidade desde o início até agora. E hoje, mais ainda na parte jovem, né, nos adolescentes, ensinando a ficarem dependentes das coisas, né? E precisamos entender que somos dependentes de Deus e precisamos ficar independente do mundo, né? Quando Deus nos deu condição de raciocínio, é para entendermos que se eu tenho um Criador, é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me manter, basta eu obedecer a sua vontade. Aí está o segredo, a obediência, que falhou lá no início. Nós temos a oportunidade hoje de fazer a coisa certa, sendo obediente a Deus. E Paulo ele fala, né, que a gente não pode se amoldar a esse século, a este mundo, que a gente não pode se deixar corromper pelos pecados do mundo. Isso. Porque Satanás vai tentar todo dia. Satanás é uma coisa que a gente fala bastante lá com os adolescentes também, né, Jonas? Se Satanás tentou o próprio Jesus, o que ele não pode fazer com a gente? Sim. Pegar um gancho que você falou de Satanás, eu acho que a gente tem um pensamento muito de que Satanás tem muito poder. A gente prega, muitas pessoas a gente acaba acreditando que Satanás tem muito poder e fala, nossa, a gente não consegue vencer Satanás, e Satanás vai fazer isso, aquilo na minha vida, e acha que Satanás bate de frente com Deus. Às vezes a gente pensa assim, muitas pessoas pensam assim, e falar, eu caí, eu pequei, eu não vou conseguir sair desse pecado porque Deus não tem força para me ajudar, ou eu não sou bom o suficiente, ou Deus não vai me ajudar porque eu caí. Só que tem um detalhe, às vezes a gente esquece de Deus e a gente quer levantar sozinho. Porque às vezes a gente quer brigar com Satanás e aí a gente não tem poder. Não. Aí quando a gente começa a pensar que a gente brigando com Satanás vai vencer ele e esquece de Deus e acha que Deus não vai nos acolher porque a gente está muito no fundo do poço, pelo fato de Adão e Eva ter se escondido, achou que Deus não ia encontrar eles, não ia aceitar eles por causa do pecado deles. Então acho que quando a gente pensa assim, é o que Satanás quer. E na verdade nós teríamos que nos esconder atrás da cruz. Aí sim Satanás não vai ter poder sobre nós. Quando nós nos escondemos atrás da cruz, Deus vai lutar por nós. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, Satanás já está perdido. Pronto, acabou. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Satanás não tinha mais chance de salvação, não tem, e pronto, e acabou. O que Satanás quer? Magoar Deus, levando a sua vida, a minha vida, para ele. Levando quanto mais gente ele puder na perdição eterna com ele. E Satanás, ele pega a gente, olha o que Deus fala pra gente, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real e nação santa. E Satanás chega pra gente e fala assim, você não é merecedor, você é pecador, você é um trapo de imundícia. Ele contradiz tudo que Deus fala. E o que Deus fala é uma prova de amor, é uma declaração de amor tão maravilhosa e a gente acaba acreditando no inimigo. Por que a gente faz isso? Precisamos abrir os olhos e confiar em Deus e nos aproximar dele. E agora, pontuando um ponto muito interessante da lição dos jovens, é o tema de sexta-feira, se não me engano, que diz assim, graça eterna.
A gente sabe que a porta da graça ainda está aberta para a honra e glória de Deus, que a gente ainda tem essa possibilidade de ser salvo, que a gente, por mais que a gente caia em pecado, nós podemos nos remir e ser limpos pelo sangue de Cristo. A porta da graça ainda está aberta. E essa é a principal aliança para nós hoje. A gente viu as alianças, Adão, Noé, Abraão, Israel. E hoje a nossa aliança é a graça de Deus. Sim, e ela está sendo oferecida para nós a todo instante nesses últimos momentos. Hoje, mais ainda, né? Ou seja, Deus tem um local preparado, todo pronto para nos receber. Basta eu crer no sacrifício de Cristo, e aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Essa é a graça. Quando eu estava estudando o tema da lição, eu vi um vídeo do Leandro Quadros explicando a lição, e ele falou que a aliança se resume em graça. É simples e básico. A aliança é a graça. Desde porque o salário do pecado era a morte. Quando Adão e Eva comeram o fruto, na hora era para ter o quê? Morrido. E tinham pecado. Mas Jesus, Deus, no instante momento, na tarde, falou, ó, vai vir uma pessoa, vai morrer no seu lugar. Já entrou o quê? A graça. A graça de Deus já entrou ali. E às vezes a gente não pode esquecer que essa graça, ela se estende a todos. A todos. Ela se estende a todos. Na última lição dos jovens, tinha como título do último trimestre, tinha como título Somos uma Família. E sobre Paulo em relação aos gentios. E hoje a gente chama os gentios do pessoal do mundo, né? E essa graça não se estende só a nós adventistas, se estende aos católicos, se estende aos batistas, se estende aos ateus, se estende a todos. E é muito interessante, a todos seres criados a por todos, Deus. a graça, essa aliança foi feita para o mundo. Sim. Para o mundo e feita para que a gente tenha fé e tenha uma esperança maior. Na parte de quinta-feira, lá embaixo, em azul, tem uma palavrinha muito interessante. Testemunhe. A gente recebeu essa aliança, essa maravilhosa aliança, a graça de Deus. E a gente tem uma missão, que é testemunhar. A gente tem que mostrar para essas pessoas, porque às vezes o batista, o católico, o budista, às vezes ele não sabe dessa graça. Então a gente não tem como julgar ele. Não tem como falar assim, poxa, por que você não acredita no meu Cristo? Mas quando a gente fala assim, por que você não acredita no meu Cristo? E se a pessoa virar e falar assim, você nunca me apresentou quem é esse Cristo? Então a gente tem que pregar. A gente está fazendo aqui um debate, a gente está se encerrando já, mas que possa ficar na nossa mente que Deus é todo poderoso, para começar. Deus tirou tudo que nós conhecemos. Deus faz aliança para nós. Deus faz promessas e as promessas de Deus sempre se cumprem. E hoje, por mais pecador que eu seja, através da cruz, através do sacrifício de Cristo, eu tenho a oportunidade hoje de testemunhar desse amor para outras pessoas, aquele que me salvou. Certo? E para fechar, a gente tem que entender que a graça, ela é de graça para nós, só que nem todos querem aceitar o que é de graça. Então, tipo, a gente é igual o que Paulo fala, quando eu vejo a Cristo, eu não me vejo como me perder. Muitas vezes a gente acha que Deus não vai nos dar, a gente tem que fazer algo para conseguir a graça, tem que passar por provações para aceitar a graça de Deus e tal, só que esquece isso. Deus nos dá tudo de graça, não precisa fazer nada. A única coisa que ele pede é obediência, que ele pediu desde o início na criação, no Jardim do Éden. E é interessante a gente falar isso, desculpa te cortar, mas hoje, no dia especial, uma véspera de um dia especial para nós, que amanhã nós comemoramos uma data, entre aspas, fictícia, né? Que é a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Jesus. E a graça, ela se estende a todos porque a cruz está vazia. A graça se estende a todos porque o túmulo está vazio. E no céu está o nosso Jesus intercedendo por nós. E em breve ele vai voltar para nos buscar. Amém. Que estejamos prontos para receber o nosso Cristo amado. Você ora para a gente, Jairo? Oremos então, meus queridos. Grandioso Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos pela oportunidade de ter nos concedido o perdão através da cruz do Calvário. E hoje o nosso Cristo está vivo, aguardando o momento para vir nos buscar. Senhor, prepare-nos para encontrarmos com o nosso Salvador. Ajuda-nos a testemunhar desse amor e perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a abrir os nossos olhos
e mostrar o nosso Cristo ressuscitado. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos pelo nosso Jesus, hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, essa é a nossa lição de hoje, aqui um mesclado com o pessoal de jovens, de adultos e tal. Adolescente, tudo junto. Obrigado, Cadu, obrigado, Jairo. E até o sábado que vem, não sabemos se vai ser presencial ou se vai ser online. Se for online, nos veremos aqui. Se for presencial, nos vemos na igreja no próximo sábado. E vamos estudar a lição 7/7, todos os dias aí. É isso aí, fiquem com Deus e um bom sábado a todos. Feliz Feliz sábado a sábado. todos. Chegamos ao término da nossa escola sabatina. Que bom que você esteve aqui até agora com a gente. Que essa lição possa ter sido um alimento espiritual para a sua vida. E lembrando, se você ainda não tem o seu manual de estudos, a lição da escola sabatina, nos procure. Eu ainda tenho alguns exemplares. Se você não tem, mande mensagem para a gente, nos contate. Talvez nós podemos arrumar um meio de levar ela na sua casa. Não fique sem, pois este estudo é o que nos unifica como corpo de Cristo. Então, o trimestre já começou, já passou a primeira semana, mas você não pode ficar de fora. Então, nos procure que nós estaremos arrumando um meio de que essa lição chegue até você. E agora nós iremos mencionar a família pela qual nós oramos durante essa semana. Por quem nós oramos? Isso mesmo, nós oramos pela Keila. Keila, que bênção que você levou a Arca da Aliança para a sua casa. Nós esperamos que nessa semana realmente você possa ter passado por um concerto com Deus aí na sua vida, restaurado altares que talvez estejam caídos e que as bênçãos do Senhor possam realmente ter recaído sobre a sua família, sobre a sua mãe, sobre aí todas essas pessoas que convivem com você. E agora nós estaremos falando o nome da nova família pela qual nós iremos orar. E a família sorteada dessa semana é a família do Zaqueu e da Rosane. Amém? Nós estaremos orando por vocês, pelas meninas, pela Emily, pela Jéssica, pelos sonhos de vocês, pelos desafios. Então, que o Senhor os abençoe, que essa arca simbolicamente opere maravilhas aí no lar de vocês. Nesse momento, eu convido você, da forma que você está, para que nós possamos entregar essa escola sabatina a Deus e também que Ele opere maravilhas em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma escola sabatina, pela oportunidade que nós tivemos de estudar mais um tema, que possamos lembrar das nossas origens, entender o nosso propósito e entender, Senhor, o que aconteceu, e ter o ponto de vista correto do nosso futuro e do nosso destino. Queremos te pedir, Senhor, que esteja de forma especial operando bênçãos na vida dos nossos professores. É um serviço voluntário, mas que requer desafios e também comprometimento e responsabilidade. Nós te pedimos, Senhor, que os capacite para que eles estejam conduzindo seus alunos em direção à eternidade. Queremos te pedir também pelo nosso estudo pessoal, pela nossa comunhão com o Senhor, que possamos estar em dia nos alimentando da Tua palavra. Também, Senhor, te agradecemos pela vida da Keila. E agora, a partir dessa semana, estaremos orando pela família do Zaqueu e da Rosane. Querido Deus, Tu sabes o que passas na vida deles, os desafios, as bênçãos que eles precisam e também a gratidão que já está no coração deles. Que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os abençoe. E neste novo mês que se inicia, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. E que nós, Senhor, portadores das Tuas bênçãos, possamos abençoar outras pessoas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Permaneça conosco no restante deste culto, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Que escola sabatina maravilhosa, não é mesmo? Hoje tivemos a escola sabatina dos jovens e dos adultos misturados. Nosso tema esse semestre é o mesmo, então nós podemos estudar, trocar ideias uns com os outros. E nesse momento eu quero dar alguns anúncios a vocês. Então, como todos sabem, nossos dízimos e ofertas estão sendo recolhidos pela tia Mara e pelo Leandro. Ou, se você tiver alguma dificuldade, você ainda pode vir aqui na igreja e trazer o seu dízimo no dia de hoje, que nós estaremos aqui aguardando por você. E eu também quero lembrar que amanhã o nosso culto ainda é online, então ainda vai ser ao vivo, vai ser aqui pelo YouTube também. Então estejam amanhã conosco.
E eu quero agradecer algumas pessoas que estiveram com a gente, algumas pessoas em especial. A Luanda, lá da igreja de Praia Mar, esteve acompanhando a gente aqui. A Denise, que está todo sábado aqui com a gente, que já é de casa, que nos acompanha há um bom tempo já. Eu quero também agradecer a Lúcia Helena, lá de Maruípe, a mãe do Leandro, que esteve acompanhando a gente todos esses dias e esteve ligadinha aqui conosco. E também a Dani, a mãe do Vitinho, nosso desbravador, também esteve acompanhando a gente por aqui. E eu também quero agradecer a você que esteve com a gente, você aqui da igreja. Os meninos vão estar colocando a foto aqui do pessoal que mandou pra gente aquela selfie bem bacana e estava em casa no sofá assistindo com a gente. Que bênção, não é mesmo? E falando nessas selfies, nós vamos agora fazer o nosso sorteio. Estamos aqui com algumas cestas e aqui eu tenho o nome de vocês. Olha, eu coloquei os nomes de todas as pessoas. Então, se você mandou 3 selfies pra gente, o seu nome está aqui 3 vezes e você tem muitas chances de estar ganhando. Ok? Vou balançar aqui, vou colocar na mesa e vou tirar o nosso primeiro nome. Vamos ver quem foi a nossa primeira pessoa. Antes de abrir, lembrando que a primeira cesta vai ser essa daqui que a gente vai sortear, bem recheada para você. Vamos lá. A primeira pessoa que ganhou foi a Marcilene. Parabéns, Marcilene. Você que está aí, não se preocupa, a gente vai entrar em contato para levar essa cesta para você, tá bom? Pode comemorar com a família que vocês ganharam uma cesta bem recheada. Eu vi que seus filhos acompanharam com a gente também nas fotos que você mandou. Os meninos vão colocar aqui a foto deles, que esteve com a gente ligadinho. Parabéns para vocês. Vamos para o nosso próximo sorteio. Vou balançar aqui de novo, né, para a gente balançar bastante, para sair outras pessoas também. Vamos lá, a próxima pessoa que vai ganhar a cesta. Nossa próxima cesta vai ser essa aqui do canto, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Gente, a pessoa que ganhou agora é uma pessoa que está aqui falando com vocês. Vou até colocar o nome aqui. Não é Marmelada, eu postei minha selfie também. Então, obrigada a mim, né? Vamos então para a nossa próxima cesta. Bom, agora vai ser essa cesta aqui de trás, também bem recheada. Vamos sacudir aqui bastante para sair mais nomes, né? Vamos lá. Gente, a pessoa que ganhou foi uma pessoa que postou várias selfies no Instagram. Ela esteve acompanhando com a gente também. O nome dela é Karina. Karina, parabéns. Que você faça um bom proveito dessa cesta, tá bom? A gente vai colocar a selfie dela aqui do lado. Então, parabéns para você. Vamos para o próximo sorteio. Os próximos sorteios vão ser as cestas que tem este suco e a Bíblia. Então, vamos lá? Vamos sacudir aqui de novo, bastante, para ver a próxima pessoa. Deixa eu abrir o nome. Gente, a pessoa que ganhou, uma pessoa que postou essa foto, ela não está no nosso grupo, mas ela mandou para a gente colocar no grupo. São 2 desbravadores que postaram a foto junto. Parabéns, Vitinho e para Ana, irmã dele. Vocês ganharam essa cesta aqui com uma Bíblia. Que vocês façam um bom proveito dessa cesta, tá bom? Agora vamos para o próximo e último sorteio. Vou sacudir aqui de novo. Vamos lá. Então, a próxima pessoa que ganhou aqui nesse sorteio foi a Luzinete. Parabéns. Você que esteve acompanhando com seu marido e com o pequeno. A gente viu as fotos, vamos estar colocando aqui do lado também. Parabéns a todos vocês que conseguiram. E falando de notícia boa, eu quero falar aqui alguns agradecimentos que a gente teve da nossa semana de oração, que a gente orou por vocês, vocês colocaram os pedidos nos comentários, a gente fez um grupo no WhatsApp. Então, obrigada a todos que participaram desse grupo, que nós possamos continuar essa corrente de oração pelos outros. E eu quero dar aqui alguns testemunhos. A Alexandra, ela pediu pelo amigo Ednei, que graças a Deus teve alta. Então, assim, é uma notícia muito boa. Nós também temos a Marcilene, que comentou conosco, deu o seu testemunho, falando que o filho dela também conseguiu um emprego essa semana. E também temos um jovem, a diretoria jovem de todo o estado do Espírito Santo da AS, tem um grupo lá e eles colocaram alguns nomes. E a gente também colocou esses nomes em nossas orações. E uma dessas pessoas teve alta, que foi o Eduardo. Então, assim, foram pedidos de orações, foram vários pedidos. E a gente sabe que Deus
tem feito milagres em nossa vida. Nesses tempos difíceis, nós precisamos desses milagres, desse incentivo para a gente continuar, porque está difícil. E que nós não deixemos de orar, que nós continuemos a orar por esses pedidos, por essas pessoas, continuem a orar pelas famílias, continuem a orar pelas pessoas que estão internadas, pelo mundo, pelo esse momento difícil que estamos passando. Nesse momento eu convido você então a fechar os olhos para agradecer e pedir a Deus. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Às vezes são tantas coisas boas que o Senhor faz e nós nem notamos, Pai. Mas te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre caminha conosco, Pai. E queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão nesse momento nos hospitais, pelas pessoas que estão orando pelos seus parentes, Pai, pelas nossas famílias. Nesse momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha acalmar os nossos corações e que nós possamos aceitar tudo o que tem acontecido, Pai. Que o Senhor conforte os nossos corações. Queremos te pedir também que este momento passe logo, Senhor, porque estamos com saudade um dos outros, estamos com saudade de vir à Tua casa, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu queria também agora convidar a nossa equipe de louvor para ficar aqui conosco, continuando este culto. Bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam todos super bem-vindos. Estamos no último dia da nossa semana de oração. Cantamos vários louvores, ouvimos várias pregações lindas. Espero que vocês tenham curtido bastante o culto. Para darmos início ao nosso louvor e adoração, eu convido vocês a fechar os olhos e para a gente orar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa semana de oração, na qual foi bênção em nossas vidas. Tenho certeza que os sermões, os louvores aqui cantados foram inspirados por Ti e veio de encontro com as nossas necessidades. Que não possamos esquecer de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. O louvor que vamos cantar, ele é bem conhecido também aqui na igreja e fala que o Senhor é o meu pastor. E por que eu vou temer se o Senhor é meu pastor? Cante conosco. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E
sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Quando for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? Ter a certeza que existe um pastor para cuidar da gente é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, Deus tem que ser o centro em nossas vidas. O próximo louvor que vamos cantar é mais uma oração. Que Jesus possa ser o centro em nossas vidas. Que Ele hoje e todos os dias possa reinar no centro das nossas vidas. Convido a todos a louvar conosco este hino. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todos que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui.
Amém? Que Deus seja louvado. E neste momento convido a todos a cantar última vez, o nosso hino tema, Restaurado.
Bom dia e feliz sábado, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Acabou Semana Santa, hoje é o último dia. Eu sei que vocês estão aí do outro lado, tristes, mas não fica não, tá? Assim, eu tenho certeza que durante essa semana você teve um encontro especial com Deus. Eu tenho certeza que durante a semana Deus falou ao seu coração, e eu tenho certeza que você sairá dessa Semana Santa crendo, acreditando, tendo mais fé, e aquele propósito que você entregou diante do altar de Deus no início da Semana Santa, eu tenho certeza que Deus vai cumprir, ou se já cumpriu, e se já cumpriu, você escreve aqui nos comentários, deixa aqui no chat a bênção que você recebeu durante essa semana, como Deus falou com você durante essa semana, porque eu creio e eu tenho certeza que durante todo o decorrer do ano, né, Deus vai continuar falando conosco. Mas, nessa manhã de sábado, né, eu quero convidá-lo mais uma vez a orar, para nós abrirmos a Bíblia, né, para a gente estudar mais um pouco sobre a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos falar nessa manhã. Convido você agora a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, louvamos e exaltamos Teu santo nome nesta manhã. É um sábado, um dia que o Senhor santificou e separou para termos um encontro mais especial com o Senhor. Pai querido, é o último dia da Semana Santa e queremos agradecer ao Pai por toda a produção feita, por tudo pelas pessoas envolvidas, por aqueles que assistiram, estavam ligadinhos a semana toda conosco. Queremos glorificar e exaltar Teu santo nome, ó Deus. Mas nesse momento, ó Pai, a Tua palavra será aberta. Que o Espírito Santo possa preparar os corações que vão escutar, preparar o meu coração que irei transmitir, e que o Senhor fale de acordo com a Tua vontade. Me use, ó Deus, de acordo com o Teu querer. Continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, convido você a abrir o livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 36 ao versículo 53. O tema do sermão de hoje é De Volta para o Futuro. Eu tenho certeza que você pensou no filme. Capítulo 24 do livro de Lucas, do versículo 36 ao 53, e minha Bíblia diz assim: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lembra que eu falei que o título é De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro. E esse filme é antigo, tá? Bota antigo nisso. Tem jovens aqui que nem sabem, nunca ouviram falar desse filme. Mas foi um filme que bombou na época, né? Ali dos anos 90, mais ou menos. E tinha como o principal era que o rapaz voltava para o passado, né? E ali ele via todo o passado dele. Era através de um carro, uma máquina do tempo que o filme retratava, né? E ali, ele, por algumas circunstâncias, ele tinha que intervir porque algo aconteceu no passado que modificaria o presente e, consequentemente, o futuro. Então, esse filme retrata isso, né? O sermão que eu estudei até trouxe a história do filme, né? Mas algo que eu quero falar, que eu quero trazer para nós nesta manhã, é o seguinte: embora não exista uma máquina do tempo que nos leve, né, para o passado, mas existe algo que nós podemos fazer, que é o quê? Ao olharmos para o passado, ao olharmos para trás, na verdade, no tempo, nós podemos transformar o nosso presente e o nosso futuro. Quando nós olhamos para Cristo, o que Ele fez no passado, isso tem a capacidade de transformar o nosso presente e assegurar o nosso futuro. Nós não precisamos de máquina do tempo. Isso não é possível, tá? Eu já deixo isso bem claro aqui. Isso não é possível acontecer, voltar ao tempo, isso não acontece e não vai acontecer. Então, basta nós olharmos a história para nós termos a capacidade de ver tudo que Jesus fez e transformar a nossa vida presente e a nossa vida futura. E Ellen White, ela tem uma citação que ela descreve bem assim essa cena que nós acabamos de ler. Logo depois que Jesus ressuscitou, depois que ele teve lá o encontro a caminho de Emaús, né, com os seus 2 discípulos, logo depois Jesus se encontra com os discípulos que estavam trancados na casa deles. E Ellen White faz a citação no livro de Desejar Todas as Nações, página 566, e ela descreve assim: batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta. Tudo quieto, dão então seu nome. A porta é cautelosamente aberta, eles entram e outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta para evitarem os espias. Lembra-se que os discípulos estavam trancados, escondidos pelos judeus, né? Que até então Jesus tinha morrido, né? E eles estavam ali, trancados. E ela ainda, né, acrescenta: a presença de Jesus, no entanto, transforma totalmente a atitude e o comportamento dos discípulos, né? Quando eles
olham ali, nós acabamos de ler que eles tomam um susto, acham que é uma assombração. Nessa história, continua Ellen White dizendo, podemos ver 4 coisas que Jesus ofereceu aos discípulos antes de subir para o céu. 4 coisas que ele ainda nos oferece hoje. E é sobre esses 4 pontos, essas 4 coisas que eu vou trazer para nós hoje. Tá? São 4 pontos que Ellen White ainda fala assim, que Jesus nos oferece para nos dias de hoje. Como podemos absorver esses 4 pontos para a nossa vida hoje? Assim, para encerrar a semana de oração, assim, com lá em cima, no top, não tem? Com a sua espiritualidade lá em cima, bombando com os sermões da Cleide, com os sermões que eu apresentei e todos os ensinamentos durante essa semana. E a gente encerra essa semana com esses 4 pontos, fechando com chave de ouro. E eu quero citar esses 4 pontos, né, para você e para mim hoje, nesta manhã. E qual é o primeiro ponto? Que está no versículo 39 ao versículo 43. Que Jesus, ele transformou o pânico em paz. Como assim, Leandro? Olha só. Primeira coisa que Jesus disse, no versículo 36, quando ele entra, ele fala assim, paz seja convosco. Isso aí, Jesus falava já com os discípulos. Então, os discípulos ali, quando eles escutam isso, eles sentem vindo a paz de Cristo para eles naquele momento. Lembre-se que quando Jesus aparece para eles, eles ficam atemorizados. Eles ficam em pânico, então Jesus logo já diz, paz seja convosco. E eles, porém, ainda continuam no versículo 37, atemorizados, acreditavam, vendo o Espírito, mas Jesus ainda continua e fala assim, por que andais perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aí que Jesus é Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Deixa eu confessar para vocês aqui. A maneira que Jesus conduz tudo é só Ele mesmo, é só um ser celestial, amoroso, humilde, para saber lidar com nós seres humanos. E Jesus sabe lidar com nós. Jesus sabe o que você passa, como lidar com você, como se achegar ao seu coração, como se achegar à sua família. E é isso que nós estamos vendo hoje, nós vamos ver hoje, nesta manhã. Que Jesus sabe, Ele conhece. Ele conhece o que Ele criou, Ele conhece a criatura, Ele é o nosso Criador, então Ele sabe, então Ele fala, paz seja convosco, porque andais perturbados. Essas palavras Ele diz para você agora, paz seja convosco. Não fique com o seu coração perturbado. O seu coração está agitado, algo está acontecendo. Jesus diz para você nessa manhã, paz seja convosco, não fique perturbado. E Jesus continua ali com os discípulos ali, e Ele continua falando, porque os discípulos ainda estavam ali, né? Crê ou não crê, né? Então, e Jesus continua, vejais, no versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai, verificai. Então ali os discípulos começam ali a palpar Jesus e ver ali, e nossa, vedes que eu tenho carne e osso. Então dizendo isso, Jesus mostrou-lhes os pés, as mãos e os pés furados pela sua crucificação. Então, lhe apresentaram um pedaço, Jesus disse, tenho fome, me dê. Aí eles apresentaram um pedaço de peixe assado, e eu quero que você repare, porque é o que Jesus diz para nós nessa manhã. Eu quero que você sinta isso, sinta a presença de Cristo. Eu tenho certeza que na volta de Cristo você vai poder tocar em Cristo, você vai poder ver as suas mãos, os seus pés, você vai poder verificar, mas você só vai poder se você estiver ali caminhando para a salvação. Então, Jesus ali com os discípulos, e Jesus ali come com eles,
E Jesus fez tudo isso para poder tranquilizar os discípulos e mostrar que era ele realmente, que não era um fantasma. Então Jesus diz, eu sou real. Jesus diz para você, eu sou real. Eu ressuscitei. Sou eu mesmo que cuido de você. E é isso que Jesus, então, ele já entra ali, já falando para os discípulos que ele não era uma aparição. Todo mundo sabe que fantasma não come, certo? Então os discípulos creram que era realmente Cristo Jesus ali que estava com eles. Creia, querido irmão. Creia, querida irmã, que Jesus pode sim estar com você. Não se sinta sozinho ou não se sinta sozinha. Jamais Jesus te abandonaria. Jamais Jesus vai te abandonar. Então vamos continuar, porque são 4 pontos, e eu quero passar para o segundo ponto agora. Que Jesus, ele transformou a confusão em clareza. Olha só, Jesus chegou, houve aquele tumulto, então Jesus comprovou ali, teve paz, né? Deu a paz para eles, confortou eles. Então Jesus, a partir do versículo 44 a 48, Jesus ali transforma a confusão em clareza. Como assim, Leandro? No versículo 44, a gente segue dizendo assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso que transformou a confusão, tipo assim, como Jesus ressuscitou, Jesus está ressuscitado, Jesus está aqui na nossa frente. Então lhes abriram os olhos e a clareza veio para eles. Então eles compreenderam o que estava escrito nas Escrituras. E continuou ainda, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia. Então foi tipo um estalo, sabe aquela lâmpadazinha que acende e fala, compreendi, é verdade, Jesus nos ensinou, Jesus nos disse. Ei, deixa eu falar para você, olha aqui para mim, a clareza só Jesus pode dar. E você vai entender, sabe aquele momento que a gente passa, que a gente lembra lá na Bíblia o que está escrito, porque Jesus disse lá em Apocalipse, escreve isso, testifica, escreve porque isso é verdadeiro, João. Clareza na palavra de Deus, aqui, ó, está tudo escrito aqui. Tem você estudado a Bíblia, querido irmão, querida irmã? Porque aqui, ó, tem tudo escrito. É aqui que nós vamos entender, na palavra de Deus. E quando os discípulos entenderam, então lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras, Jesus continuou no versículo 48. Vós sois testemunha dessas coisas. Seja você uma testemunha de que Cristo vive e reina, e reinará para todo sempre. Seja você essa testemunha viva. E eu tenho falado nos últimos sermões que eu tenho pregado, seja você a resposta de oração para uma outra pessoa. Mostre Jesus Cristo, reflita. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda continua dizendo assim, eu ainda continuo dizendo, quer transformar a confusão que você tem em clareza? Isso está no ensinamento. Você quer que Jesus transforme hoje a confusão em clareza? Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos caminhando
seguindo o caminho cristão, pode ser que surjam dúvidas. E agora, o que eu faço? Qual decisão tomar? Isso acontece comigo. E eu tenho certeza que isso acontece com você. Mas quando estamos ligados a Cristo, e nós acabamos de ler isso, quando ligamos, quando estamos conectados com Cristo, quando estamos estudando a palavra de Cristo, nosso entendimento, Cristo nos dá entendimento através do Espírito Santo, a clareza, tudo fica mais claro para nós entendermos como tomar certas decisões, como se comportar diante de algumas pessoas, ou como. Então, isso tudo envolve a clareza do entendimento da palavra de Deus. E, tendo a clareza, olha só, nós falamos, né, que Jesus trouxe a paz primeiro, aí falamos agora da clareza, né, que Jesus transformou confusão, né, em clareza. E o terceiro ponto é, ele transforma a perplexidade em propósito. Olha só. Versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Deus não te chamou à toa. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te tirou das trevas, perdoa os seus pecados, porque Ele tem um propósito para você. Sim, querido irmão, Deus tem um propósito na sua vida. E Deus deixou bem claro aqui, quando estava com os discípulos, que eles tinham um propósito. Permanecei na cidade, porque até que do alto sejais revestidos. Então eles tinham que ficar ali, porque o propósito de Deus era revestidos, e nós vamos ver isso mais para frente, né? Que nós acabamos de ler, era ser revestido de poder do Espírito Santo para sair pregando o Evangelho. Tinha um propósito na vida deles. Você tem um propósito na sua vida. Deus não levanta pessoas para ficar parado, estagnado onde estão. Seja no banco da igreja ou seja dentro de casa. Agora eu tenho um culto pelo YouTube, agora eu tenho um culto. Não, o propósito de Deus é muito maior do que você imagina. É muito maior do que eu imagino. E foi isso que Deus falou para os seus discípulos. Falou, olha, espera o poder que vem do alto. Querido irmão, Deus criou tudo. Deus ressuscitou mortos. Deus curou. Imagina qual poder que Deus pode fazer na sua vida. Se você aceitar, se você querer ser esse instrumento de Deus, fala, Senhor, qual é o seu propósito na minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Deus vai derramar o poder dos altos céus na sua vida. Mas não para fazer o que de acordo você quer, mas sim a vontade de Deus. Então Deus aqui, Ele transforma a perplexidade em propósito. E o versículo 48 aqui ainda cita do versículo 48 do relato de Lucas, né? Que é repetido e é cumprido no livro de Atos. Atos no capítulo 1, no versículo 8, está lá que quando eles estão lá orando e desce o poder do Espírito Santo, isso vocês já conhecem, então o poder do Espírito Santo toma conta ali. Então o propósito que Deus tinha ali, naquela época, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, e foi se cumprindo esse propósito. Então o grande propósito da igreja não mudou. Não mudou, continua o mesmo. A mensagem de perdão e arrependimento precisa ser pregada a todo mundo. Assim como os discípulos, não podemos focar apenas nos problemas internos. No meu problema, no problema. Deixa eu confessar uma coisa para você. Minha esposa sabe disso. E ela vai estar vendo isso. Por mais que eu
venha estar triste, chateado, preocupado, desanimado. Eu sempre falo com a minha esposa, eu jamais deixarei de pregar, de dar um estudo bíblico, de fazer uma oração por causa dos meus problemas pessoais, da minha carne. Eu jamais, esse sentimento que eu sinto, tristeza, porque aconteceu algo no trabalho, porque eu estou sem dinheiro, algum problema nas finanças, isso não vai atrapalhar o propósito que Deus tem na minha vida, a pregação do Evangelho. Eu sempre falo isso com a minha esposa, ela sabe disso. Eu já vim pregar triste aqui, triste, já vim de casa triste, porque aconteceu um monte de problema, mas quando eu subo aqui, não é para mim, é para Deus. Eu tenho que passar e fazer a vontade de Deus, não é a minha vontade, porque se eu seguir a minha vontade, porque o meu coração é enganoso, eu ia ficar em casa choramingando e triste, e não é, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu falo isso comigo, e eu prego isso para mim, e eu falo, e eu aceito, e é essa mensagem que Deus coloca. O propósito da igreja lá de Atos não mudou, é o mesmo. Essa mensagem você tem que passar, e você tem o seu jeito para passar. Deus vai derramar o poder do alto céus, porque Ele te conhece, Ele sabe aonde pode trabalhar na sua vida nessa questão. Então Deus transforma ali a perplexidade em clareza. Ele transforma a perplexidade em propósito. Todos nós temos um propósito. E já caminhando aqui para o quarto, que é o melhor de todos, digamos assim, que Jesus ali, Ele transformou a melancolia em alegria. E aqui, irmãos, o melhor momento de quando Jesus ressuscita e está ali com os discípulos ensinando, ali com eles ensinando e os discípulos ali aprendendo, esse é o melhor momento. E eu sinto esse momento, que é transformar a melancolia em alegria. Porque quando eu estou lá, eu estou melancólico no meu trabalho, preocupado. Mas quando eu estou trabalhando para a obra de Deus, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, a alegria toma conta. E foi isso que aconteceu, versos 50, 51, 52, 53. 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu enquanto os abençoava e retirando-se deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de quê? O que está escrito aí no versículo 52? Tomados de grandes júbilos. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles tinham acabado de ter um encontro com Jesus ressuscitado, e vendo Jesus ali, o seu rei vitorioso, subindo ao céu, e toda a escritura sendo cumprida, eles estavam ali pulando de alegria, um júbilo. Eu não sei nem como expressar isso para vocês, porque eu começo a imaginar a alegria deles, que, olha, o meu Jesus vitorioso ressuscitou, venceu a morte, Ele agora está subindo aos altos céus, e agora eu tenho certeza que o Jesus que eu sirvo, a pregação que eu vou fazer, eu tenho certeza que a minha entrega para Jesus tem a recompensa. E a recompensa é da vida eterna. Não havia dúvidas na mente dos discípulos que o Rei do céu e da terra, eles tinham acabado de ver subir aos céus. E tudo isso que Jesus tinha pregado para eles. E eles estavam ali pulando de alegria. E tudo isso que você lê aqui, na palavra de Deus, que eu leio, que eu estudo, é para pular de alegria, sim.
porque Ele ressuscitou. E foi isso que encheu-os de alegria. Sabe, querido irmão, eu vou já caminhando já para o final da Semana Santa, final do sermão de hoje, e vou continuar com o meu apelo para você. O telefone está aqui, na descrição tem todos os canais, todos os telefones, para você entrar em contato, o endereço da igreja, para você entrar em contato conosco, porque Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar alegria. Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar clareza. Jesus quer te dar o propósito que Ele tem para você. E eu estou aqui neste momento fazendo esse apelo para o seu coração e em nome de Jesus, aceite a voz do Espírito Santo, aceite Jesus falando. Se você quer batizar, fala, eu quero batizar, você vem aqui no domingo, amanhã, e já batiza logo, a gente enche o tanque. Decreto não é para segurar, batizar não, porque tem que te salvar. Nem que venha você e o pastor Rimar aqui, batiza só vocês dois. Mas Jesus quer te salvar. Aquele que crê e for batizado será salvo. E eu termino, queridos irmãos, a Semana Santa, lendo com vocês Apocalipse. Abram, por favor, o livro de Apocalipse, no capítulo 22. E eu encerro com vocês Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao versículo 17. E eu encerro com as palavras de Cristo, dizendo assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Propósito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida. E entrem da cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Repita comigo, vem. Repita, pode falar. Vem. Aquele que tem sede, vem. Fala aí na sua casa, da onde você está assistindo. Vem. Senhor Jesus, venha. Eis que Ele está vindo sem demora. Jesus já está voltando. E é esse apelo que eu faço para você, que Jesus faz para você nessa manhã. Porque não tardará. Cristo já está voltando. E ao ouvir esse louvor, eu quero que você encerre essa Semana Santa feliz, alegre, assim como os discípulos. Assim como nós vimos que Jesus transformou a melancolia em alegria. E eu encerro a Semana Santa, e quando você estiver ouvindo esse louvor, e no final do louvor eu estarei fazendo uma oração por você e por mim. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração.
eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Querido irmão, querida irmã, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nessa semana. E eu aqui gostaria de agradecer toda a produção, eles ficam aqui de trás. Agradecer a Cleide, né, e todo mundo que abraçou essas ideias. Não é fácil fazer, fazer um vídeo, né, de assim, tentar fazer o melhor para estar passando para vocês. Não é fácil, né, edição demora, figurino, tem tudo isso, tem iluminação, tem tudo isso aqui que vocês não estão vendo, mas tem, para deixar a gente mais bonito. Mas eu quero agradecer a todos, né, que participaram, mas principalmente a você que nos assistiu, né, principalmente a você que aceitou o chamado de Cristo, a você que aceitou se batizar, a você que aceitou ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu quero orar por esse final de Semana Santa e encerrar ela com a graça de Cristo. Feche seus olhos e faremos uma oração. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, é com grande alegria que louvamos e engrandecemos Teu santo nome,
durante toda essa Semana Santa. Querido Deus, foi muita correria, muito trabalho, mas tivemos a certeza que o Senhor esteve à frente de tudo. E o Senhor pôde, ó Pai, se fazer presente na vida daqueles que assistiram. O Senhor pôde se fazer presente no coração, no individual, no íntimo de cada um que assistiu. Obrigado a Deus, é com alegria, ó Pai, que encerramos essa semana. E é com alegria mesmo, Deus, que encerramos. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por nos conduzir. Obrigado por preparar toda a produção. Obrigado pelas orações feitas por aqueles que com um propósito estavam orando pela Semana Santa. Obrigado, Senhor. É com gratidão, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a pessoas enlutadas, a pessoas tristes, nós temos a certeza que o Senhor se faz presente e o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor reinará para todo sempre, e em nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém.